Olha, todos conhecem a Blue Gardenia, uma loja de muito bom gosto que nasceu aqui em Santos e está em São Paulo, inclusive agora no Shopping JK. E também espalhada aí em corners no Brasil inteiro. E ela vai estar presente no programa periodicamente, dando dicas aí com produtos de muita qualidade para vocês, aqui no programa. Olá, JB. Estamos aqui hoje na Miriam, na Blue Gardenia, para falar um pouquinho do mundo do vinho. Ela me convidou para dar alguns detalhes de como você monta, de como você executa uma recepção na sua casa. Acho que o primeiro passo que a gente pode tomar quando a gente vai fazer uma recepção é pensar quais os pratos que nós vamos servir para os nossos convidados e que vinho que vai escoltar esses pratos. Em geral, a gente começa uma recepção servindo espumantes. Depois, muitos podem entrar com brancos, tintos e depois terminando com vinhos de sobremesa, vinhos fortificados. Essa é mais ou menos a sequência no serviço de uma recepção. A harmonização é um detalhe importante porque você consegue valorizar o prato da noite, o que você está se servindo, com o vinho que você escolheu. É um detalhe que a gente, em geral, ajuda pensando sempre no gosto do cliente. O cliente tem que estar satisfeito. Tem que ser, na verdade, um prazer para o cliente aquela noite, tanto com os pratos que vão ser servidos quanto os vinhos. Essa sequência de serviço, é importante que você tenha as taças adequadas. Bom, qual que é a sequência das taças? Em geral, você começa por uma taça que é a Flute, que é uma taça de espumante. Em seguida, temos a taça de vinho branco. E aí uma curiosidade, a taça de vinho branco muitas pessoas não entendem, não sabem, na verdade, porque ela tem um tamanho menor do que a taça de vinho tinto. O principal fato é a taça de vinho branco é menor, porque ela tem que o vinho branco tem que ser servido em menor quantidade. É um vinho que é para ser servido numa temperatura mais baixa, e se você servir o vinho branco numa taça muito grande, em quantidade grande, ele vai esquentar e não vai ficar agradável. Seguida a taça do vinho tinto. Maior do que a do vinho branco, também sempre com a preocupação da temperatura que o vinho é servido, respeitando o que foi recomendado pelo lojista, onde você adquiriu o vinho, e a taça de água, que serve principalmente para você estar limpando o seu paladar, entre um vinho ou outro, entre a refeição e os vinhos. João, outra curiosidade é a pergunta sempre por que ou se deve segurar a taça pela haste. Na verdade, a recomendação de você segurar a taça pela haste é para não esquentar, para você não, com o calor da sua mão, não estar esquentando o vinho. Sempre a gente tem que tomar um cuidado na temperatura que a gente está servindo os vinhos. Espumante, no caso, numa temperatura mais baixa, branco também, espumante na faixa dos 8 graus, os brancos até 10 graus e os tintos entre 14 e 18 graus. Então a temperatura do vinho é essencial para você ter o prazer de tomar um vinho sempre com mais qualidade, com mais prazer. Bom, JB, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.